A recomendação, ela se baseia fortemente no próprio decreto do governo do estado, de 4 de junho, que é o decreto 29.742, especificamente no artigo 12, parágrafo 1º do decreto. O decreto, ele disciplinou, parece até um pouco contraditório, mas foi assim que veio, ele disciplinou um isolamento social que ele chamou de rígido, mas, de fato, isso não foi alcançado, né? Os boletins epidemiológicos da CESAP, reiterados, né, depois desse decreto, mostravam sempre um isolamento social em torno dos 40%, isso nunca avançou, né? E também disciplinou, ou trouxe, né, anunciou uma flexibilização da restrição de circulação com uma retomada de reabertura econômica, né? Todavia, ele condicionou essa retomada, essa reabertura a indicadores epidemiológicos favoráveis a ela, né? Ou seja, uma reabertura que não viesse a colocar em grande risco o movimento da pandemia em nosso estado, né? As curvas, né? A ascensão da epidemia, porque, na realidade, o último documento do Comitê de Especialistas da CESAP, que também foi outro documento no qual a recomendação, ela teve respaldo, ele demonstra que a epidemia está em expansão em nosso estado, né? Nós estamos, provavelmente, em um platô, né? Ou seja, nós realmente estamos. A epidemia, ela tem vários picos, né? Então, assim, nós estamos numa situação de intensa transmissibilidade, né? E, atualmente, nós estamos, o que foi algo muito decisivo para a expedição dessa recomendação, é que nós estamos claramente em um pico crítico de hospitalizações, né? Esse é um ponto muito claro. Então, se nós estamos com uma rede sob um risco, eu não diria mais nenhum risco, eu considero assim que a rede, ela está saturada, ela está colapsada, é porque nós temos um número altíssimo de pacientes há pelo menos 3 semanas, sempre aguardando em fila para acesso a leito de UTI, né? Hoje mesmo, esse número quase bate 100 pacientes, são 95, pode acompanhar isso pelo Regula RN. Então, nós precisamos, no momento, de um RT, ou seja, a velocidade com que se dá a transmissibilidade do vírus, baixo, menor que 1. Essa realidade, ela ainda não existe no nosso estado, né, apesar desse número ser muito dinâmico, né. Ele precisa, segundo o documento, recomendação número 8, do Comitê de Especialistas, que eu acho de extrema importância que a imprensa possa dar visibilidade a ele. Esse documento foi editado no dia 14 de junho, né? Ele demonstra que, de fato, aí nós temos uma elevação, um número alto de transmissibilidade em várias cidades. Todavia, o documento reconhece uma tendência à atenuação. Acontece que essa atenuação na transmissibilidade, ela precisa se sustentar por pelo menos 15 dias, para que, de fato, né, quem trata e observa e faz essas análises, que são profissionais da epidemiologia, né, das ciências médicas, no caso, o comitê conta com um professor de física, que é o professor José Dias, que cuida fortemente do cálculo do RT, né, é preciso pelo menos 15 dias para se garantir que essa atenuação, ela vá realmente ser uma tendência e se ela venha a se consolidar. Neste momento, onde você teria, e aí o decreto, ele é sucinto no seu artigo 12, parágrafo 1º, né, ele fala do RT, ele condiciona um RT até 1 ou menor que 1, né, e uma ocupação de rede de até 70% dos leitos, né. O número mais fácil, o critério mais fácil de se enxergar que não foi cumprido, como eu falei,
são as hospitalizações, é a taxa de ocupação de leitos, né? Pelo último boletim epidemiológico do dia 20 de junho, nós temos uma ocupação de 97% de leitos de UTI da rede pública e 86% de leitos de UTI da rede privada. Só com esse número, né, a retomada de ações de abertura de atividades econômicas, ela já teria que ser suspensa, né, para essa semana. Por outro lado, a semana passada, nós já tivemos um decreto que veio prorrogar o decreto 29.742, de 4 de junho. Por quê? Porque o início da reabertura, inicialmente, o governo apontou para o dia 16 de junho. E ele próprio, o governo, prorrogou, porque esses condicionantes não foram atingidos. Quando nós analisamos o documento dos especialistas, que eu me referi, que é a recomendação 08, ele aponta claramente que não há condições para a retomada no dia 16, e o governo atuou, né, e prorrogou o decreto, manteve as medidas de isolamento, como ele, nos patamares que ele vinha fazendo, né, com os critérios que ele vinha fazendo, porém, a própria recomendação, ela explica que em uma semana é impossível se identificar que o RT está nessa tendência de se manter em um ou menor que um. Ele fala realmente que essa análise precisa se dar por um período mais prolongado, né? E quando a gente pergunta que período mais prolongado é esse, eles sempre colocam pelo menos 15 dias, né? E aí nós já estamos aqui, a quarta-feira já será o dia 24, passaram-se poucos dias, uma semana, e analisando esses documentos, que são documentos que refletem como a pandemia se encontra em nosso estado, nós identificamos, enquanto Ministério Público, que o governo novamente teria que prorrogar, né, e postergar a retomada de abertura das atividades econômicas. Como o doutor Eudo falou, foi feito uma aproximação do Ministério Público com o próprio governo, mas também com o setor produtivo, e nós não conseguimos extrair um acordo, né, que colocasse em primazia, e esse eu acho que é uma palavra importante, o que o Ministério Público defende é a primazia da proteção às pessoas em razão da transmissibilidade e da gravidade que essa doença se apresenta para alguns. Foi fortemente apontado a situação que eu chamo de pico crítico de hospitalizações. Não há rede para se arriscar uma maior circulação de pessoas na rua, onde essa transmissibilidade, esse RT, muito provavelmente volta a subir, né, onde eu tenho mais interações, mais contaminação, mais adoecimento e uma rede plenamente saturada. Por outro lado, a ativação de leitos por parte da Secretaria Estadual de Saúde, praticamente é o único ente estatal que vem ativando leitos no estado. Não há uma previsão satisfatória de abertura de leitos para os próximos dias, num patamar que retirasse a rede pública dessa situação crítica que nós estamos insistindo aqui que ela existe. O que se tem com clareza é que nos próximos dias serão abertos 30 leitos de UTI na região metropolitana, que é uma região que está altamente comprimida na sua rede pública de saúde. Serão 10 leitos no Hospital de Macaíba, 20 leitos no Hospital de João Machado, o anexo clínico de João Machado. É bastante insuficiente só se considerarmos o número atual de pacientes que está em fila para leito de UTI.
Outro dado que é muito duro e que nós temos que publicizar, e às vezes a sociedade ela não enxerga, né? Mas nós estamos, enquanto membros do Ministério Público, monitorando a situação de ocupação de leitos na rede, especialmente rede pública, mas também monitoramos na rede privada, é o número de óbitos que estão acontecendo, as solicitações de cancelamento de pedido de UTI há semanas já, de forma muito intensa nos últimos 10 dias, por falta de leito. Há diversos pacientes, diversas unidades solicitantes de leito de UTI, no Regula RN, solicitaram cancelamento do pedido de leito de UTI, motivo óbito. Os pacientes, é muito duro falar isso, eu particularmente fico até emocionada, eu peço desculpas, mas são 200 pedidos de solicitação de cancelamento de leito de UTI por óbitos. Não quer dizer que essas pessoas, se tivesse chegado a um leito, tivessem sobrevivido. Mas quer dizer que elas não tiveram a chance de chegar.